Olá, bem-vindo ao meu canal. Você irá ouvir a continuação do livro Helena, do escritor Machado de Assis. Capítulo 24. A noite era escura. Calcando a terra e a areia das largas calhes da chácara, Melchior, em sua imaginação, refloria o passado, nem sempre feliz, mas geralmente quieto. Mais de uma vez buscará dissipar a sombra pesarosa que alguns erros do conselheiro acumularam na fronte da consorte. Haveria naquela casa uma geração de dores, destinadas a abater o orgulho da riqueza com o irremediável espetáculo da debilidade humana? Não, dizia ele consigo mesmo. A verdade é que tudo se encadeia e desenvolve logicamente. Jesus o disse: não se colhem figos dos abrolhos. A vida sensual do marido produziu o infortúnio calado e profundo daquela senhora, que se foi em pleno meio-dia. O fruto há de ser tão amargo como a árvore, tem o sabor travado de remorsos. Neste ponto chegava ao portão. Aí deteve-se um instante. O passo cauteloso e tímido de alguém fê-lo voltar a cabeça. Um vulto, cujo rosto não via, tão escuro como a noite, ali estava e lhe tocava respeitosamente as abas da sobrecasaca. Era o pajem de Helena. Seu padre, disse este, diga-me por favor o que aconteceu em casa. Vejo todos tristes. Helena não aparece. Fechou-se no quarto. Me perdoe a confiança. O que foi que aconteceu? Nada, respondeu Melchior. É impossível. Alguma coisa há por força. Seu padre não tem confiança em seu escravo. Helena está doente. Sossega, não há nada. Gemeu incredulamente o pajem. Há alguma coisa que o escravo não pode saber, mas também o escravo pode saber alguma coisa que os brancos tenham vontade de ouvir. Melchior reprimiu uma exclamação. A noite não lhe permitia examinar o rosto do escravo, mas a voz era dolente e sincera. A ideia de interrogá-lo passou pela mente do padre, mas não fez mais do que passar. Ele a rejeitou logo, como a rejeitara algumas horas antes. Melchior preferia a linha reta, não quisera empregar um meio tortuoso. Iria pedir a Helena a solução das dificuldades. Entretanto, o pajem, como interpretasse de modo afirmativo o silêncio do sacerdote, continuou: a Helena é uma santa. Se alguém a acusa, acusa o bom procedimento dela. Eu lhe direi tudo. Melchior ia recusar, mas um incidente interrompeu a palavra do pajem, contra a vontade deste, e talvez contra o desejo de Melchior. Ouviram-se passos. Era um escravo que vinha fechar o portão. Vem gente, disse Vicente. Amanhã. O pajem tateou nas trevas em procura da mão do padre. Achou-a. Enfim, beijou-a e afastou-se. Melchior seguiu para casa, abalado com a meia revelação que acabava de ouvir. Outro qualquer podia duvidar. Um instante da sinceridade do escravo. Podia supor que o ato dele era menos espontâneo do que parecia. Enfim, que a própria Helena sugerir aquele meio de transviar a expectação e congraçar os sentimentos. A interpretação era verossímil, mas o padre não cogitou de tal coisa. A ele era principalmente aplicável a máxima apostólica. Para os corações limpos, todas as coisas são limpas. A seguinte aurora alumiou um céu puro de nuvens. Estácio acordou com ela, depois de uma noite mal dormida. Nunca a manhã lhe pareceu mais rumorosa e jovial, nunca o ar apresentará tão fina transparência nem a folhagem tão lustrosa cor. Da janela a que se encostara, via as flores de todos os matizes, quebrando a monotonia da verdura, e enviando-lhe, a ele, uma nuvem invisível de aromas. Aspecto de festa e ironia da natureza. Estácio achava-se ali como um saimento em horas de carnaval. Almoçou sozinho. De Úrsula estava com Helena. Logo depois do almoço, recebeu uma carta de Mendonça, que, tendo ido na véspera a Andaraí, receberá a resposta dada a todos, e mandava saber se havia moléstia em casa. Estácio respondeu afirmativamente, acrescentando que, posto não se tratasse de coisa grave, só o esperava 2 dias. Depois, a resposta podia ser mais circunspecta, no estado em que ele se achava. Pareceu-lhe excelente. Pela volta do meio-dia, chegou Melchior. Na sala de visitas achou
de Úrsula, que o espreitava de uma das janelas. Helena? Perguntou ele ansioso. Já hoje desceu, respondeu de Úrsula. Está mais tranquila. Não lhe perguntei nada, mas dizendo-lhe que o senhor viria falar-lhe, mostrou-se ansiosa por vê-lo, e pediu-me até que o mandasse chamar. Seguram os dois até a saleta que ficava ao pé da sala de jantar. Helena estava sentada, com a cabeça caída sobre as costas da cadeira, e os olhos metade cerrados. Logo que o padre entrou, Helena abriu os olhos e ergueu-se. Vivo e passageiro rubor coloriu-lhe as faces pálidas, da vigília e da aflição. Ergueu-se e deu 2 passos para o padre, que lhe apertou as mãos entre as suas. Imprudente! Murmurou Melchior. Helena sorriu, um sorriso pálido e tão passageiro como a cor que lhe tingira o rosto. De Úrsula dispôs-se a ir chamar Estácio, que estava no andar de cima. Apenas a viu sair, Helena segurou em uma das mãos do padre. Queria vê-lo, disse ela. Não tenho ânimo de falar a ninguém mais. De dizer tudo. É inútil, tudo sei, interrompeu Melchior sorrindo. O Vicente foi hoje de manhã à minha casa, foi de movimento próprio, relatou-me quanto sabia. Disse-me que esse homem é seu irmão, que a senhora o ia ver a ocultas, não podendo ou não querendo apresentá-lo em casa de seus parentes. O escrúpulo era excessivo, e o ato leviano. Por que motivo? Dar aparência incorreta a um sentimento natural? Teria poupado muita aflição e muita lágrima, a si e aos seus, se tomasse antes o caminho direito, que é sempre o melhor. Helena ouviu estas palavras do padre com a alma debruçada dos olhos. Não parecia sequer respirar. Quando ele acabou, perguntou: Sofrega. Com que intento lhe falou ele? Com o mais puro de todos, desconfiou que a senhora padecia e por isso veio contar-me tudo. Helena cruzou os dedos e ergueu os olhos. Melchior não a quis interromper nessa ascensão mental ao céu, limitou-se a contemplá-la. A beleza de Helena nunca lhe parecerá mais tocante do que nessa atitude implorativa. A contemplação não durou muito, porque a oração foi breve. Orei a Deus, disse ela, descendo as mãos, porque infundiu aí no corpo vil do escravo tão nobre espírito de dedicação. Delatou-me para restituir-me à estima da família. Aquilo que ninguém lhe arrancaria do coração, tirou ele mesmo no dia em que viu em perigo o meu nome e a paz de meu espírito. Infelizmente, mentiu. Melchior empalideceu. Mentiu sem o saber, continuou a moça. Disse o que supunha ser verdade, o que eu lhe dei como tal. Não é meu irmão esse homem. Melchior inclinou-se para a moça e, pegando-lhe nos pulsos, disse imperiosamente: Então quem é? Seu silêncio é uma delação. Não tem já direito de hesitar. Não hesito, replicou Helena. Em tais situações, uma criatura, como eu, caminha direto a um rochedo ou a um abismo, despedaça-se ou somese. Não há escolha. Este papel, continuou, tirando da algibeira uma carta, este papel lhe dirá tudo. Leia e refira tudo a Estácio e a D. Úrsula. Não tenho ânimo de os encarar nesta ocasião. Melchior, atordoado, fez um leve sinal de cabeça. Lido esse papel, estão rotos os vínculos que me prendem a esta casa. A culpa do que me acontece não é minha, é de outros. Aceitarei contudo as consequências. Poderei contar ao menos com a sua bênção? A resposta do padre foi pousar-lhe um beijo na fronte, beijo de absolvição ou de clemência, que ela lhe pagou com muitos na destra. Enrugada e trêmula de comoção, Helena precipitou-se depois para o corredor, deixando o padre só, com a carta nas mãos, sem ousar abri-la, receoso dos males que iam dali sair, sem certeza ao menos de que ficaria no fundo a esperança. Ia abri-la, e hesitou se o devia fazer na ausência de Estácio e de Úrsula. Venceu o escrúpulo e leu. De Úrsula, que entrou na ocasião em que ele fechava a carta, recuou, aterrada. Melchior estava pálido como um defunto. Antes que nenhum deles falasse, entrou Estácio na saleta. Melchior dirigiu-se a ele e entregou a carta. Leu a Estácio e dizia assim: Minha boa filha, sei pelo Vicente que alguma coisa aí há que te aflige. Presumo adivinhar o que é. O Estácio esteve comigo, logo depois que saíste a última vez.
Entrou desconfiado, e deu como razão ou pretexto a necessidade de curar algumas feridas feitas na mão. Talvez ele próprio as fizesse para entrar aqui em casa. Interrogou-me, respondi, conforme pedia o caso. Supondo que ele soubesse de tuas visitas, não. Lhe ocultei a minha pobreza, era o meio de atribuí-las a um sentimento de caridade. A virtude serviu assim de capa a impulsos da natureza. Não é isso em grande parte o teor da vida humana? Fiquei, entretanto, inquieto, talvez lhe não arrancasse o espinho do coração. Pelo que me disse o Vicente, receio que assim acontecesse. Conta-me o que há. Pobre filha do coração, não me escondas nada. Em todo caso, procede com cautela. Não provoques nenhum rompimento. Se for preciso, deixa de vir aqui algumas semanas ou meses. Contentar-me-ia a ideia de saber que vives em paz e feliz. Abençoo-te, Helena, com quanta efusão pode haver no peito do mais venturoso dos pais, a quem a fortuna, tirando tudo, não tirou o gosto de se sentir amado por ti. Adeus. Escreve-me. Salvador. P.S. Recebi o teu bilhete. Pelo amor de Deus, não faças nada, não saias daí, seria um escândalo. Estácio não compreendeu desde logo o que acabava de ler. A verdade parecia inverossímil. O primeiro movimento foi sair dali e ir ter com Helena. Melchior deteve-o a tempo. Não precipitemos nada, disse ele. Sossegue primeiro. Estácio deixou-se cair numa cadeira. Melchior comunicou o conteúdo da carta de Úrsula, cujo pasmo foi ainda mais profundo que o do sobrinho, porque ela não soltou uma palavra, não fez um gesto, ficou a olhar estupidamente para o papel. Houve então entre aqueles três personagens 10 minutos de mortal silêncio. De Úrsula não pensava. Olhava para a carta, logo depois para o sobrinho e o padre, como a esperar uma conclusão que seu próprio espírito não podia deduzir dos acontecimentos. Estácio ficará desorientado, em vão procurava um fio de dedução entre as ideias. A revelação nova era uma complicação. Mas, se a carta era sincera, como explicar a declaração testamentária de seu pai? Se o não era, como explicar a audácia de semelhante invenção? Ele não podia discernir o que era favorável a Helena, nem ousava afirmar o que lhe era adverso. No meio daquela família, arriscada a dispersar-se, Melchior considerava a superioridade da morte sobre alguns lances terríveis da vida. Se o óbito de Helena tomara o lugar da carta, a dor seria violenta, mas o irremediável desfecho e o consolo da religião teriam contribuído para sarar a alma dos que ficassem e converter o desespero de alguns dias na saudade da vida inteira. Em vez disso, estava ele, talvez, diante de um destino aniquilado, via um abismo possível entre corações que a vontade de um morto vinculara. Qualquer que fosse a veracidade da carta, o resultado era talvez esse. Melchior foi dali ter com Helena, para alcançar mais detida explicação do que acabava de ler. Ela ergueu-se quando viu, e pareceu reviver, ao contemplar o gesto benévolo com que ele lhe falou. Um longo suspiro de alívio rompeu-lhe do coração, os braços caíram sobre os ombros do padre, em cujo seio escondeu o rosto e repousou enfim. Um minuto, das dores que a afligiam. Perdoaram-me, disse ela. Hão de perdoar, conte-me tudo. Não posso, não sei, sei que é meu pai. O capelão não insistiu, voltou aos outros dois, a quem achou na posição em que os deixará. Interrogaram-no com os olhos. Nada, disse ele. O coração dela não possui nesta ocasião a necessária força para responder a quanto se lhe devia perguntar. Demais não saberá tudo. Temos a primeira confissão da verdade. Da verdade? Interrompeu melancolicamente Estácio. Quem sabe se é verdade o que lemos nesse papel? É, deve ser. Faltam-nos, é certo, os fundamentos da asseveração. Mas eu incumbo-me de ir buscá-los. Iremos ambos. De Úrsula quis dissuadir o sobrinho de ir à casa do homem, causa dos desastres da família, não tanto porque lhe parecia que entre Estácio e ele nenhuma relação convinha estabelecer, mas sobretudo porque ela precisava de alguém que a acompanhasse em tão graves circunstâncias.
Melchior inclinou-se ao alvitre de Úrsula. Irei eu só, disse ele, depois conduzi-lo-ei até cá, se for preciso. Não posso esperar, insistiu Estácio. Preciso falar a esse homem. Ouvi-lo, ler-lhe a verdade ou o embuste nas linhas do rosto. Talvez o decoro da família exigisse outra coisa, mas, padre-mestre, meu coração goteja sangue. Era impossível dissuadi-lo. Melchior tratou somente de o moderar. De resto, a crise era violenta, cumpria resolvê-la sem demora nem hesitação. O padre animou Úrsula e saiu acompanhado de Estácio, cujo coração, convalescido do primeiro abalo, deixava as regiões da dúvida para entrar na atmosfera da verdade, pelo menos da esperança. Quaisquer que fossem as consequências da nova revelação, vinha estar como um bálsamo, após tão dolorosas comoções. Era um rasgão azul no céu tempestuoso daqueles dias. Ia ele pensando assim, ou antes sentindo, porque o pensamento não ousava regê-lo, desde que a vida inteira do moço se lhe concentrara no coração. Chegando à frente da casa, Estácio desviou os olhos, custava-lhe encará-la, mas venceu-se. Houve demora em abrir a porta, abriu-se. Esta enfim, e a figura do dono da casa apareceu aos dois. Vendo-os, empalideceu um pouco, mas um sorriso procurou disfarçar a impressão. Estácio foi direito ao fim. Suponho que se lembra de mim? Disse ele. Perfeitamente. Sabe que motivo nos traz à sua casa? Não, senhor. Confessa a autoria desta carta? Salvador estremeceu, depois respondeu com um gesto afirmativo. Pretende que Helena é sua filha, disse o moço depois de um instante. Confirma verbalmente o que escreveu? Helena é minha filha. Melchior interveio. Há um ano, falecendo, o meu velho amigo conselheiro Vale reconheceu. Helena, por uma cláusula testamentária, recomendava à família que a tratasse com afeto e carinho e designava o colégio em que ela estava sendo educada. O fato do reconhecimento e as circunstâncias que apontou dão toda a veracidade à palavra do morto. Que prova? Apresenta o senhor em contrário a ela? Nenhuma, disse Salvador. Não tenho prova de nenhuma natureza. Na falta de provas, prosseguiu o capelão, poderia dizer-nos como supor da parte do conselheiro uma falsificação, tratando-se de disposição tão grave como essa de introduzir uma pessoa estranha na família? Salvador sorriu amargamente. Suponha, disse ele, que eu havia iludido a confiança do conselheiro, e que ele acreditava ser pai de Helena. Era isso? Não era. Na posição em que nos achamos, já não há lugar para meias palavras. Força é referir tudo. 10 minutos apenas. Os três sentaram-se. Melchior olhava para o dono da casa com a persistência e a curiosidade naturais da ocasião. Salvador esteve alguns instantes calado. Enfim, voltou-se para o capelão. Estimo, disse ele, que o senhor padre viesse. Sua caridade temperará a legítima indignação deste moço, e eu farei as declarações indispensáveis na presença das duas pessoas a quem mais amo. Abaixo de Helena. Queira falar, disse secamente Estácio. Capítulo 25. A mãe de Helena, disse Salvador, cuja beleza foi a causa, há um tempo, da sua má e boa fortuna, era filha de um nobre lavrador do Rio Grande do Sul, onde também nasci. Apaixonamo-nos um pelo outro. Meu pai opôs-se ao casamento, tinha alguns bens, mandara-me estudar, queria ver-me em posição brilhante. Ângela podia ser obstáculo à minha carreira, dizia ele. Opôs-se, e eu resisti, raptei-a. Fomos viver na campanha oriental, donde passamos a Montevidéu, e, mais tarde, ao Rio de Janeiro. Tinha 20 anos quando deixei a casa paterna, possuía alguns estudos, poucos, meia dúzia de patacões. Muito amor e muita esperança. Era de sobra para minha idade, mas insuficiente para o meu futuro. A lua de mel foi desde logo uma noite de privações e trabalhos. Minha vida começou a ser um mosaico de profissões. Aqui onde me veem, fui mascate, agente do foro, guarda-livros, lavrador, operário, estalajadeiro, escrevente de cartório. Algumas semanas vivi de tirar cópias de peças e papéis para teatro. Trabalhava com energia, mas a fortuna não correspondia à constância.
E o melhor dos anos gastei-o em luta áspera e desigual. Uma compensação havia, a mais doce de todas, era o amor e o contentamento de Ângela, a igualdade do ânimo com que ela encarava todas as vicissitudes. Pouco tempo depois da nossa fuga, havia outra compensação mais, era Helena. Essa menina nasceu em um dos momentos mais tristes da minha vida. Os primeiros caldos da mãe foram obtidos por favor de uma mulher da vizinhança. Mas nasceu em boa hora, e foi um laço mais que nos prendeu um ao outro. A presença de um ente novo, sangue do meu sangue, fez-me redobrar de energia. Trabalhava com alma, lutava resoluto contra todas as forças adversas, certo de encontrar à noite a solicitude da mãe e as ingênuas carícias da filha. Os senhores não são pais, não podem avaliar a força que possui o sorriso de uma filha para dissolver todas as tristezas acumuladas na fronte de um homem. Muita vez, quando o trabalho me tomava parte da noite, e eu, apesar de robusto, me sentia cansado, erguia-me, ia ao berço de Helena, contemplava um instante e parecia cobrar forças novas. Se o próprio berço era obra de minhas mãos, fabriquei-o de alguns sarrafos de pinho velho, obra grosseira e sublime, servia a adormecer metade da minha felicidade na terra. Salvador interrompeu-se comovido. Perdoem-me, continuou ele, depois de alguns instantes, se estas memórias me abalam o coração. Eu era pobre, tão pobre como hoje. Desse tempo só resta um eco doloroso e consolador. Crescia Helena e cresciam suas graças. Era o encanto e a esperança do meu albergue. Quando pode aprender os rudimentos da leitura, dei-lhe as primeiras lições. Assisti pasmado à aurora daquela inteligência que os senhores veem hoje tão desenvolvida e lúcida. Aprendia com facilidade, porque estudava com amor. Ângela e eu construíamos os mais lindos castelos do mundo. Nós a víamos já mulher, formosa como viria a ser, porque já o era, inteligente e prendada, esposa de algum homem que a adorasse e elevasse. Vivíamos dessa antecipação, que era apenas um sonho, e não sentíamos os golpes da fortuna. Por que razão, perguntou Melchior, dado esse amor e nascida uma filha, não santificou o Senhor a situação em que se achavam? A curiosidade é justa, replicou Salvador, mas a resposta é decisiva. Casar era nossa justificação, era um argumento contra o ressentimento de meu pai. Nos primeiros dias da nossa fuga do Rio Grande, a própria embriaguez da felicidade desviou qualquer ideia de santificar e legalizar uma união consentida pela natureza. Depois vieram os trabalhos e as necessidades. Como eu tinha certeza de não fugir ao dever que tomara em meus ombros, ia adiando o ato de mês para mês, de ano para ano. Afinal, o projeto esvaiu-se de todo. Estávamos ligados pela miséria e pelo coração, não pretendíamos o respeito da sociedade, triste desculpa, e ainda mais triste recordação, porque o casamento teria talvez obstado os acontecimentos posteriores. Helena contava 6 anos. Minha fortuna, adversa sempre, com intermitências favoráveis, parecia abrandar um pouco. Ia encetar um novo meio de vida, quando uma circunstância grave me chamou ao Rio Grande. Meu pai adoecera, mandava-me o seu perdão, ordenando-me que o fosse ver sem demora. Obedeci prontamente. Do que ele me remeteu para as despesas de viagem e outras, deixei alguma coisa a Ângela e Helena, e parti. 24 horas depois de ver meu pai, tive a dor de o perder. A liquidação dos negócios foi curta, os bens todos ficaram pertencendo aos credores, restavam-me alguns patacões. Recebi esse golpe novo com a filosofia da insensibilidade. Quem sabe se não era eu o culpado do acontecimento? Os negócios, entretanto, apesar de curtos, demoraram-me mais do que eu pretendia e convinha. A ânsia de voltar cresceu, desde que não recebi a resposta das últimas cartas que escrevi a Ângela. Enfim, pude regressar ao Rio de Janeiro com um luto mais e uma esperança a menos. Neste ponto entra a pessoa de seu pai. Estácio desviou os olhos. Logo que cheguei, continuou Salvador, corri à casa, achei-a fechada.
Um vizinho, testemunha da minha aflição, deu-me notícia de que Ângela se mudará para São Cristóvão. Não sabia nem o número, nem a rua, mas deu-me algumas indicações que me guiaram. Ainda hoje tenho ante os olhos o sorriso com que aquele homem me respondia. Era um sorrir de compaixão que humilhava. Sem nunca haver recebido de mim a menor ofensa, vejo que ele tinha um prazer secreto com o meu infortúnio. Por quê? Deixo aos filósofos liquidarem esse enigma da natureza humana. Voei a São Cristóvão, gastei tempo em procurar a casa, mas dei com ela. Quando a vi, duvidei de meus olhos ou das indicações. Era uma casa elegante, escondida entre o arvoredo, no meio de um pequeno jardim. Podia ser aquela a residência da companheira de minha miséria? Receoso de ir bater ali, vi assomar ao portão um homem, que me pareceu ser o jardineiro. Perguntei pela dona da casa, a quem dei o seu próprio nome, dizendo que lhe desejava falar. A senhora saiu, respondeu ele, distraidamente. Dispus-me a esperar, mas o jardineiro observou-me, que ia sair e fechar o portão, e que a senhora só voltaria à noite. Esperarei até a noite, redargui. O jardineiro mediu-me de alto a baixo, circulou um olhar cauteloso pela rua e disse-me baixinho: aconselho ao senhor que não volte, o patrão não há de gostar. Não. Escrevo um romance, dispenso-me de lhes pintar o efeito que produziram essas palavras. O que senti excede a toda descrição. Catástrofes mais solenes, as situações mais patéticas, mas naquela ocasião parecia-me que todas as dores do mundo se tinham convergido para meu coração. O jardineiro era verdadeiramente compassivo. Lendo em meu rosto o efeito de suas palavras, disse-me alguma coisa de que absolutamente não me lembro. Convidou-me com brandura a sair, obedeci maquinalmente. Podendo informar-me acerca de Ângela, não o fiz. A febre reteve-me 3 dias de cama, numa pobre cama alugada em péssima estalagem da cidade nova. No 3º dia, recebi uma carta de Ângela. Pedia-me que lhe perdoasse o passo que dera, que uma paixão nova e delirante a havia guiado, e que, se viesse a arrepender-se, seria essa minha vingança. Quando li a carta, tive ímpeto de ir ter com ela e esganá-la, mas o ímpeto passou, e a dor desfez-se em reflexões. Poucos dias antes, a bordo, um engenheiro inglês que vinha do Rio Grande para esta corte emprestara-me um volume truncado de Shakespeare. Pouco me restava do pouco inglês que aprendi. Fui soletrando como pude, e uma frase que ali achei fez-me estremecer, na ocasião, como uma profecia. Recordei-a depois, quando Ângela me escreveu. Ela enganou seu pai. Diz Brabantio a Otelo, há de enganar-te a ti também. Ponto era justo, pelo menos, era explicável. 2 dias depois da carta de Ângela, escrevi-lhe, pedindo meia hora de conversação, nada mais. Ângela concedeu-me a entrevista. Meu plano era arrebatar-lhe Helena. Ela parece que o previu, recebendo-me sozinha, no jardim, às 9 horas da noite. Por que razão recorda todas essas minúcias? Interrompeu o Melchior, com brandura. Nós desejamos somente saber o essencial. Tudo é essencial na minha narração, disse Salvador. Aquela entrevista mostrou-me a toda luz o caráter de Ângela. Que outra mulher se arriscaria, em tais circunstâncias, a afrontar a cólera do homem desprezado? Ângela era um complexo de qualidades singulares, capaz de suportar as maiores angústias, forte e risonha no meio das máximas privações, esqueceu num instante as virtudes que tinha para correr atrás de uma fantasia de amor. Não foi a riqueza que a seduziu, ela iria, ainda que tivesse de trocar a riqueza pela miséria. Ângela nasceu metade freira e metade bailarina, capaz das austeridades de um claustro, não era menos das pompas da cena. Daí, não fui eu mesmo que a desviei da estrada real para metê-la por um atalho obscuro? Disse-lhe naquela noite em que procurei ser tranquilo e superior aos acontecimentos. Meu fim, declarei eu, é só levar Helena. Helena é minha filha, não quero deixá-la entregue a seus maus exemplos. As lágrimas com que me banhou as mãos, as rogativas que me fez, ajoelhada a meus pés, para que lhe deixasse
Helena, não há negar que foi tudo sincero. Cedi aparentemente. Minha resolução estava assentada. Sem Helena, a vida parecia-me impossível. Que outro vínculo me prendia ao mundo? A morte e a miséria tinham feito em redor de mim completa solidão. A única felicidade sobrevivente era ela. Segundo o rapto, observou o padre. O senhor condenava-se a só adquirir um vislumbre de felicidade por meios violentos. Tem razão, respondeu Salvador com tristeza. Um abismo chamava outro abismo. Felizes os que sabem o caminho reto da vida e nunca se arredaram dele. Quis arrebatar Helena, espreitei a noite e dia. Não a via nunca. A própria casa rara vez tinha uma porta ou janela aberta. Havia ali o recato e o mistério. Um dia resolvi ter com o protetor de Ângela. A notícia que me deram do conselheiro Vale era a mais honrosa do mundo. Assentei que me ouviria e cederia meus justos rogos. O demônio do orgulho impediu a execução do plano. Quase a entrar em casa do conselheiro, recuei. Decorreram assim cerca de 2 meses. Emagreci, as longas vigílias fizeram-me pálido, o trabalho não me atraía, cheguei a padecer fome. O poeta que disse que a saudade é um pungir delicioso, não consultou meu coração. Acerbo achei eu. É certo que a ela misturava-se a cólera da impotência e o desgosto mortal do abandono. Um dia, dirigi-me para São Cristóvão, disposto a empregar a violência, contanto que trouxesse Helena ou fosse dali para o aljube. Era a tardinha. Aproximei-me do jardim de Ângela, ouvi a voz de minha filha. Era a primeira vez depois de longos meses. Parou-me o sangue todo. Passado o primeiro abalo, caminhei. Cauteloso, encostado à cerca, Helena falava a alguém. Por uma abertura da cerca, pude espreitá-la. Estava ao colo de um homem. Esse homem era o conselheiro. Olhei para um e outro, ora para o meu rival, ora para minha Helena. Helena acariciava as barbas dele, este sorria para ela com um ar de ternura, que o absolvia quase da ofensa a mim feita. O coração, porém, apertou-se-me, ao ver dar a outros afagos a que só eu tinha direito. Era um roubo feito à natureza, mas, se meu próprio sangue me repudiava, que podia eu exigir de alheios corações? Daí a algum tempo, não sei se foi curto ou longo, porque eu ficara a olhar para ambos, pasmado de amor e de cólera, ouvi que falavam de mim. Mas, olhe, dizia Helena, papai quando vem? Conselheiro deu um beijo na menina, e falou de uma borboleta que, nesse momento, pairava sobre a cabeça dela. As crianças, porém, são implacáveis. Aquela repetiu a pergunta. Papai não volta, respondeu o conselheiro. Helena ficou séria. Não volta? Por quê? Tua mamãe disse ontem que papai está no céu. Helena levou as mãos aos olhos, donde lhe rebentaram lágrimas copiosas. Uma nuvem passou-me pelos olhos, tentei dar alguns passos, entrar no jardim, dizer quem era e exigir minha filha. Os músculos não corresponderam à intenção. Senti fraqueza nas pernas, achei-me de bruços. Quando dei acordo de mim, volvi de novo os olhos para o lugar onde os vira. Ainda ali estavam, mas a atitude era diferente. O conselheiro erguera-se, tendo nos braços Helena, que já não chorava. Ele beijava-lhe as mãozinhas e dizia-lhe: se papai foi para o céu, fiquei eu no lugar dele, para dar-te muito beijo, muito doce e muita boneca. Queres ser minha filha? Resposta de Helena foi a do náufrago, estendeu-lhe os braços em volta do pescoço, como se dissesse: se não tenho ninguém mais no mundo. O gesto foi tão eloquente que eu vi borbulhar uma lágrima nos olhos do conselheiro. Essa lágrima decidiu do meu destino. Vi que ele a amava, e de todos os sacrifícios que o coração humano pode fazer, aceitei o maior e mais doloroso. Eliminei a minha paternidade. Desisti da única herança que tinha na terra, força da minha juventude, consolo de minha miséria, coroa de minha velhice, e voltei à solidão, mais abatido que nunca. Salvador interrompeu a narração, levou a mão direita aos olhos, por
Entre seus dedos escorreram algumas lágrimas, que ele, envergonhado, enxugou rapidamente. Essas recordações são penosas, disse o padre, não convém despertá-las de uma vez. Seria abrir feridas que o tempo cicatrizou. Sabemos o essencial. Não, resta ainda alguma coisa, disse Salvador. Estácio erguera-se. Visivelmente comovido, procurava lutar contra o sentimento que o dominava, a fim de conservar a necessária independência de espírito para julgar da narrativa e do alcance que ela podia ter. Tinha involuntariamente apertado a mão de Salvador, ao escutar-lhe as últimas palavras, e arrependera-se desse primeiro movimento, que podia parecer uma absolvição sumária. A verdade é que ele não refletia nem sentia claramente. A mente e o coração eram um campo de ideias e comoções contrárias. Vou acabar, disse Salvador, depois de alguns minutos. Resta explicar o procedimento de Helena. Capítulo 26. Seu pai, continuou Salvador dirigindo-se a Estácio, que, para acabar de compor o rosto, tinha ido até a janela e voltará a sentar-se. Seu pai era honrado e cavalheiro. Arrebatando-me Ângela, não me traiu. Porque não me vira nunca, não contribuiu diretamente para a traição dela, porque supunha cortadas nossas relações. Soube depois que Ângela, quando eles se apaixonaram um pelo outro, lhe ocultara completamente o motivo da minha viagem, dera-se como separada de mim, mentiu, como mentiu mais tarde, dizendo que eu havia morrido. O conselheiro não sabia sequer o meu nome. A mentira no primeiro caso não teve fim nenhum, não houve cálculo, foi uma sugestão de amor ou um esquecimento, foi, talvez, um modo de respeitar-me. No segundo caso, houve cálculo, era o de redobrar o afeto que o conselheiro tinha a Helena. Assim aconteceu, porque o conselheiro sentiu-se pai de Helena, e assumiu esse caráter desde aquela tarde. Do contrato, feito ali entre o homem e a criança, cumpriu ele todas as cláusulas com generosa pontualidade. Pode crer que lhe fiquei profundamente grato. Uma vez, passando por uma litografia, vi um retrato dele, comprei-o e conservo ali ao lado do de Helena. Melchior e Estácio olharam para a parede, onde pendiam 2 quadrinhos, ainda cobertos, conforme Estácio os vira, no primeiro dia em que ali foi. Os meses e os anos passaram, continuou Salvador. Helena deu entrada em um colégio de Botafogo, onde recebeu apurada educação. O conselheiro levou ali, dando-a como órfã de um amigo de Minas. Ângela, que se dera por sua tia, ia buscá-la aos sábados. Omito 1000 circunstâncias intermediárias, e às vezes, poucas, em que pude ver minha filha, de passagem e a ocultas. Se o tempo houvesse produzido em mim os seus naturais efeitos, se a natureza não se ajustasse em fazer contraste com a fortuna, conservando-me o vigor e o viço da mocidade, é possível que eu achasse meio de empregar-me no colégio, ou nas imediações, a fim de ver mais frequentemente Helena. Mas eu era o mesmo. Passado o primeiro abalo, voltaram-me as carnes. Voltou-me a cor, e eu era o mesmo que antes de partir para o Rio Grande. Helena podia reconhecer-me, e eu faltava a convenção tácita que fizera com o conselheiro. Um sábado, porém, tinha Helena 12 anos, vindo ambas do colégio, parou o carro defronte do passeio público. Via-as descer e entrar, levado por um impulso irresistível. Entrei também. Queria contemplá-las de longe, sem lhes falar, mas a resolução estava acima das minhas forças. Que pai não faria outro? Tanto, no lugar mais solitário do passeio, corri para Helena. Vendo-me, a menina pareceu não reconhecer-me logo, mas atentou um pouco, recuou espavorida e agarrou-se à mãe, abraçando-a pela cintura. Conheci que não estava ali um pai, mas um espectro que regressava do outro mundo. Ia afastar-me, quando ouvi a voz de Helena perguntar à mãe: papai? Voltei-me. Ângela envolvera o rosto da criança entre os vestidos. O gesto equivalia a uma confissão, mas esta foi ainda mais clara quando a mãe, cedendo a boa parte da sua natureza, ergueu resoluta os ombros, descobriu o rosto da filha, pousou-lhe um beijo na testa, fitou-a e fez com a cabeça um gesto afirmativo. A menina não exigiu mais, correu para mim e atirou-se-me nos braços.
Ângela não se atreveu a impedir o movimento da filha. O passado e o sacrifício falavam em meu favor. Abracei Helena e beijei-a. Como doido. Ângela interveio. Basta, disse ela. Pegou na mão da filha e estendeu-me a sua. Apertei-a maquinalmente. Meus olhos estavam pregados na criança. Era tão gentil, com o vestido rico que trazia, os cabelos enlaçados com fitas azuis, um chapelinho de palha e os pezinhos calçados com botinas de seda. Fez bem, disse eu a Ângela, depois de alguns instantes, deu-lhe um pai melhor do que eu. Reparei então que ela própria se transformará. Trajava com elegância e estava superiormente bela. A abastança aperfeiçoara a natureza. Olhei-a sem inveja nem cólera, mas com saudade. Dessa vez deliciosa, porque rememorei os bons tempos da nossa ebriedade e loucura. O passado é um pecúlio para os que já não esperam nada do presente ou do futuro. Há ali sensações vivas que preenchem as lacunas de todo o tempo. Fez mal, disse-me ela, baixinho, e suspirou. Sei que morri, disse eu, e não pretendo ressuscitar. Depois voltei-me para Helena. Minha filha, faze de conta que não me viste. Morri para ti e para o mundo. Teu pai é outro. Prometes que não dirás nada? Helena fez um leve sinal de cabeça e beijou-me a mão a furto, como se não quisesse ser vista de Ângela. Nesse simples gesto reconheci que ela ia obedecer-me, mas a tristeza que lhe ficou foi o castigo de sua mãe. Pedíamos à natureza mais do que ela podia dar. Salvador fez uma pausa, ergueu-se, foi à cômoda e de uma das gavetas tirou uma caixinha, que colocou sobre a mesa. Melchior e Estácio trocaram um olhar de curiosidade. Salvador sentara-se de novo. Ângela morreu, prosseguiu ele, daí a 1 ano. Seu pai e alguns amigos, poucos, foram levá-la à sepultura. Também eu lá me achei. Diferença é que ele enterrava uma aventura, e eu via enterrar o meu passado. Vi-o triste e taciturno, como sinceramente pesaroso da criatura que perderá. Helena, entretanto, não podendo estar só na mesma casa, foi removida para o colégio, onde ficou residindo definitivamente. O conselheiro ia visitá-la todas as semanas. Pela minha parte, certo da discrição de minha filha, encetei com ela uma correspondência que era toda a consolação que me podia caber. Uma escrava do colégio servia de intermediária entre nós. Então, como hoje, achei uma alma compassiva que me ajudou a ser feliz com mistério. A diferença é que naquele tempo era precisa a intervenção pecuniária. Eu tinha pouco, mas dava o jantar de um dia para ler as cartas de Helena. Conservo-as todas, tanto as de outrora como as destes últimos meses, estão fechadas aqui. Salvador mostrou a caixinha que colocará sobre a mesa. Um dia, almoçando em um botequim, li a notícia da morte do conselheiro. O fato consternou-me, mas eu peço licença para lhes dizer tudo, de envolta com sentimento de pesar. Houve em mim alguma coisa semelhante a uma satisfação. Respirava, enfim. Contrato expirava com ele. Eu ia entrar na posse de minha filha. Não. Escrevi desde logo a Helena. Filo ao cabo de alguns dias. Tive 2 respostas. A primeira era no sentido da minha carta. A segunda anunciava-me que o conselheiro a reconhecera por testamento. Podia procurar e ler-lhes a segunda carta. É um documento da elevação dos sentimentos daquela menina. Exprimia-se com a maior gratidão e saudade a respeito do conselheiro, mas negava-se a aceitar o favor póstumo. Sabendo a verdade, não queria escondê-la ao mundo. Aceitando o reconhecimento, entendia que prejudicava direitos de terceiro, além de repudiar-me solenemente, o que não queria fazer, desde que adquiria a liberdade de ação. Entre a herança e o dever, dizia ela, escolho o que é honesto, justo e natural. Esta carta tirou-me o sono uma noite inteira, perplexo como fiquei entre o ato do finado e a resolução da herdeira. Que mão invisível tocará no coração do conselheiro essa corda de sensibilidade? Melhor fora que ele houvesse traduzido em uma simples lembrança a afeição que tinha a Helena. Longo tempo reflete nisso. O pai lutava com o pai. Tê-la comigo era a
Minha aventura, o meu sonho, a minha ambição, era a realidade que eu chegará a tocar com as mãos. Mas podia atá-la ao carro decrépito da minha fortuna, dar-lhe o pão amargo de todos os dias? A família do conselheiro ia afiançar-lhe futuro, respeito, prestígio, a lei ia ampará-la. Perguntei a mim mesmo se, depois de haver morrido para o mundo, me era lícito ressuscitar para reclamar e reaver um título de que me havia despojado. Finalmente, se possuía já o direito de fazer um escândalo. Estas reflexões, se viessem sós, teriam triunfado desde logo, mas, em oposição a elas, vieram as sugestões do coração. Adverti que, cedendo à vontade do morto, cavaria um abismo entre mim e Helena, e que não mais, ou só raramente e a ocultas, podia desfrutar a felicidade de lhe dizer que a amava, de ouvir a mesma palavra de seu coração. Nessa luta gastei 3 longos dias. Helena escreveu-me outra carta, insistindo na resolução que dizia haver tomado. Urgindo responder-lhe, fi-lo sacrificando-me. Não a convenci. Procurei ter uma entrevista com ela. Não era fácil, mas o interesse venceu tudo. A escrava intermediária aumentou o preço da complacência. O que se passou entre nós não o poderei repetir agora. Curto era o prazo concedido, mas a luta foi renhida e longa. Busquei persuadi-la com reflexões e súplicas. Ela resistiu com indignação e lágrimas. A nobre alma repudiava a cumplicidade e o lucro de uma usurpação. Eu não via a usurpação, porque a meus olhos nem os interesses da família do conselheiro, nem as noções da simples moral prevaleciam. Eu via minha filha e seu futuro, nada mais. Talvez os culpados desse meu proceder fossem somente Ângela e seu benfeitor. Eles me acostumaram a amá-la de longe, a não disputar a outrem o benefício que ela recebia. Enfim, meu coração, egoísta e ulcerado, entendia que o reconhecimento daquela pobre criança era o simples retorno das carícias de que eu havia sido defraudado. Tais foram os motivos da minha consciência. Helena resistiu até a última, cedeu. Somente a necessidade da obediência, a imagem de sua mãe que eu invoquei, como um supremo esforço, a fiança que lhe dei de que a acompanharia sempre, de que iria viver perto dela, onde quer que o destino a levasse, cedeu exausta, sem convicção nem fervor. Se nesse ato decisivo de Helena a culpa é toda minha, porque eu fui o autor único, ela não passou de simples instrumento rebelde e passivo. Seu erro foi não ter a prudência necessária para não transpor o abismo que nos separava. Eu devia contar com as resoluções súbitas e prontas dessa menina. Há ali uma costela de sua mãe, mandando-lhe dizer, com as indicações precisas, onde morava. Estava longe de esperar que ela viesse ver-me. A princípio fiquei aterrado com as possíveis consequências, mas se o homem se habitua ao mal e à dor, por que se não há de acostumar ao prazer e ao bem? Helena veio mais vezes. O gosto de a ver fez olvidar o perigo, e eu bebi, em horas escassas e furtivas, a única felicidade que me restava na terra, a de ser pai e a de me sentir amado por minha filha. Capítulo 27. Tinha acabado. Grossas lágrimas, retidas a custo enfim lhe rebentaram dos olhos e rolaram pelo rosto abaixo do narrador. A comoção não ficou só nele, os 2 ouvintes assentiram também. Acabará, e o pior que podia acontecer, era isso mesmo. Uma vez fim da narração, ficaram os 2 calados e perplexos, sem que ousassem contradizê-lo. Depois de curta pausa, Salvador rematou assim: de tudo que lhes disse não tenho outras provas além destas cartas, que seriam bastante, e de minhas lágrimas, que hão de ser eternas. Mas, ainda quando haja outras, creio que não serão precisas. Na situação em que estamos, só há 2 soluções possíveis, ou nada se altera do que o conselheiro estatuiu, e somente eu carregarei as consequências da sorte, desaparecendo, ou a família rejeita Helena, e eu a levarei comigo. Dir-se-á que a lei a protege a todo transe? Pois ela assinará todas as desistências necessárias. Estácio cortou-lhe a palavra, dizendo que oportunamente lhe dariam resposta. Saíram logo depois, não trocaram uma só palavra, cada um deles ia absorto
Contudo, o padre observava de quando em quando o sobrinho de D. Úrsula, buscando adivinhar-lhe os pensamentos. Chegando à porta da chácara, o padre perguntou ao moço: que pretende fazer? Não sei ainda. Sei eu o que deve fazer, nada. Conservar esta situação? De certo. Helena obedeceu à vontade de seus dois pais, aceitando o equívoco em que ambos a vieram colocar. Obedeceu à força. Agora, está reconhecida, é um fato que não podemos discutir nem alterar. Estácio esteve silencioso alguns instantes. Mas, posso eu, à vista do que acabamos de ouvir, conservar a Helena um título que rigorosamente lhe não pertence? Helena não é minha irmã, é absolutamente estranha à nossa família. O título que nos ligava desaparece. Por que motivo continuaríamos nós uma falsificação de seu pai? Atalhou Melchior. Padre mestre, aquele homem falou verdade, mas nem a lei nem a igreja se contentam com essa simples verdade. Em oposição a ela, a declaração derradeira de um morto. A justiça civil exige mais do que palavras e lágrimas. A eclesiástica não extingue, com um traço de pena, a afirmação póstuma. Demais, não se espera que esse homem reproduza perante ninguém as declarações de há pouco. Só o fará quando perder a última esperança. É evidente que ele nada quer alterar do que se pai estabeleceu, e antes se sacrificará do que envergonhará a filha. Sente-se disposto a fazer o que ele recusa? Estácio não respondeu. Tinham entrado na chácara e caminhavam lentamente na direção da casa. Melchior deteve-o. Estácio, disse o padre, depois de olhar para ele um instante. Compreendo, quisera despojar Helena do título que seu pai lhe deixou, para lhe dar outro, e ligá-la à sua família por diferente vínculo. Estácio fez um gesto como protestando. Esquece duas coisas graves, o escândalo e o casamento de um e outro, já se não pertence, nem ela se pertence a si. Vamos lá, seja homem. Sepultemos quanto se passou no mais profundo silêncio, e a situação de ontem será a mesma de amanhã. Quando Estácio e Melchior entraram em casa, já de Úrsula sabia tudo. Lograra desatar a língua de Helena. Abatida com a leitura da carta, não lhe levantara o ânimo a narração verbal da moça. Preferia talvez que Helena fosse verdadeiramente filha do conselheiro. Alguns meses de espaço e a convivência afetuosa produziram a diferença de sentimento entre o primeiro e o último dia. Nada podemos fazer já agora, disse o padre. Provocaríamos um escândalo sem esperança do resultado. De Úrsula fez um gesto de assentimento. Chamada a ouvi-los, Helena desceu daí a alguns minutos. A cor da vergonha tingiu-lhe a face, logo que ela deu com Estácio, que a esperava, ao lado de Melchior, ambos calados, mas sem nenhum vislumbre de irritação. Após um silêncio longo e abafado, Estácio comunicou a Helena a resolução da família e seus sentimentos de generosidade e confiança. Concluiu dizendo que, sobre todas as coisas, prevalecia a vontade derradeira de seu pai. Helena empalideceu e cerrou os olhos. De Úrsula correu a ampará-la. Organismo debilitado pelas vigílias e comoções das últimas horas não pudera resistir, mas o delíquio foi leve e curto. Voltando a si, Helena beijou ardentemente as mãos de Úrsula e as do padre, estendeu-a sua Estácio, que a apertou. Depois, com voz trêmula, disse: meu coração ficará eternamente grato ao resto de estima que não perdi. A situação mudou, e for-se a mudar com ela. Não quero a proteção da lei, nem poderia receber a complacência de corações amigos. Cometi um erro, e devo expiá-lo. Enquanto a vergonha vivia só comigo, era possível continuar nesta casa. Eu atordoava-me para esquecê-la, mas agora que é patente, vê-la-ei nos olhos de todos e no sorriso de cada um. Peço-lhes que me perdoem e me deixem ir. Não devera ter entrado, é certo. Espio a fraqueza de um coração que eu me habituara a amar de longe, com o prestígio do mistério e o encanto do fruto proibido. De hoje em diante, amá-lo-sei de longe ou de perto, mas estranha e perdoada. Dizendo isto, Helena abraçou de Úrsula, como a pedir o benefício da sua intervenção.
De Úrsula abraçou-a igualmente, mas fez com a cabeça um gesto negativo. Melchior observou que a repulsa era pelo menos um sintoma de desprendimento pouco explicável em relação à família que, sem embargo dos últimos sucessos, não lhe retirara a estima nem a proteção. Herdou o orgulho do pai, murmurou Estácio. A frase foi dita em voz baixa, mas Helena ouviu-a, e seus olhos fugiram de momentânea satisfação. Atribuir a orgulho o que era vergonha e remorso, dava-lhe certa superioridade que a moça julgava não ter naquele lance. Protestou em favor de seus sentimentos de gratidão, com a palavra viva, animada, cordial que todos três lhe conheciam, interrompida a intervalos pela comoção interior e pelas lágrimas que lhe escorriam dos olhos, quase exaustos de chorar. Estácio pôs termo a todas as hesitações. Pois bem, disse ele, será isso mais tarde. A lei é por nós, e nossa vontade é que nos obedeça. Helena mordeu o lábio com desesperação, mas não respondeu. Cabeça descaiu-lhe lentamente como ao peso de uma ideia, a mais e mais opressora. Depois, ergueu-a, os olhos tristes, mais animados dos últimos raios de uma esperança, dirigiram-se para os de Estácio, que, nessa ocasião pareciam falar as dores todas da paixão sufocada e rebelde. Ambos eles os baixaram à terra, medrosos de si mesmos. Não creio que ela aceite facilmente a sua decisão, disse Melchior a Estácio, logo que pôde achar-se só com ele. Acautele-se, é capaz de fugir-nos. Não a conhece ainda? A posição em que estes acontecimentos a deixaram repugna-lhe mais que tudo. Prefere a miséria à vergonha, e a ideia de que interiormente não a absolvemos é o verme que lhe fica no coração. De noite, recebeu Estácio uma carta de Salvador, acompanhada de um pacote. Reflete muito durante estas 2 horas, dizia ele, e cheguei a uma conclusão única. Elimino-me. É o meio de conservar a Helena a consideração e o futuro que lhe não posso dar. Quando esta carta lhe chegar às mãos, terei desaparecido para sempre. Não me procure, que é inútil. Irei abençoá-lo de longe. Recaia, entretanto, sobre mim todo o ressentimento. Eu só o mereço, porque só eu o provoquei. Vão as cartas de Helena, guardo 3 apenas, como recordação da felicidade que perdi. Estácio teve vontade de ler as cartas de Helena, mas a tempo recuou. Mandou-as dar à moça. Helena, que estava com de Úrsula, entregou-as a esta. São a minha história, disse ela. Peço-lhe que as leia e me julgue. Havia em seus olhos uma expressão que não era usual. Recolheu-se imediatamente a seu quarto, onde jazeu longo tempo, calada, quieta, sinistra, o corpo atirado em um sofá, a alma sabe Deus em que regiões de infinito desespero. Capítulo 28. Naquela noite, a segunda de tão extraordinários sucessos, foi que Estácio sentiu toda a violência do amor que lhe inspirara Helena. Enquanto os detinha um vínculo sagrado, amara sem consciência, e, ainda depois de esclarecido pelo padre, o esforço empregado em vencer-se e a própria natureza da catástrofe não lhe permitiram ver a extensão do mal. Agora, sim, roto o vínculo, restituída a verdade, ele conhecia que a voz da natureza, mais sincera e forte que as combinações sociais, o chamava um para o outro, e que a mulher, destinada a amá-lo e ser amada, era justamente a única que as leis sociais lhe vedavam possuir. Durante as primeiras horas o coração mordeu rebelde o freio da necessidade. A vigília foi longa e crua, e a reflexão veio enfim dominar a tempestade interior, ou antes alumiar seus destroços. Ele viu que o padre tinha razão, que era força desfolhar a esperança de um dia. Ao mesmo tempo, o exemplo de Helena deu-lhe ânimo. Senhora do segredo de seu nascimento, e consciente de amar sem crime, a moça apressara, não obstante, o casamento de Estácio e escolhera para si um noivo estimado apenas. Se uma vez a palavra delatora lhe rompeu dos lábios, ela retraiu logo, fazendo mais obscuro dos sacrifícios. Não quis Estácio ser menos generoso. Logo de manhã escreveu a Mendonça, pedindo-lhe que não deixasse de os ir visitar nesse dia. Não
O fez sem custo, mas fê-lo sem arrependimento. Tinha por fim apressar o casamento de Helena e o seu, condenando-se a sofrer calado os golpes do avesso destino. Amanhã, entretanto, não trouxe a Helena o esquecimento e a paz. Noite não lhe serviu de remédio, antes legou à aurora toda a sua mortal angústia. Debilitada, nervosa, impaciente, não podia a moça vencer-se nem suportar-se. Ora, repelia com sequidão as boas palavras de Úrsula, ora, pedia intercedesse com Estácio para a resolução que ela admitia como o único meio de a poupar a vergonha. A excitação moral era grande, cumpria aquietá-la por meios persuasivos. Helena fugia a todos, não encarava Estácio e Úrsula, sem que o pejo lhe colorisse a face, mudança tanto mais visível quanto que a vigília e a dor a tinham empalidecido muito. Diziam-lhe que a vontade do conselheiro estatuíra uma lei na família, segundo a qual ela continuava a ser parenta como dantes, e tão amada como era. A moça agradecia a generosidade, mas não podia fugir à ideia de haver contribuído para uma usurpação. Queria que a deixassem ir ter com o pai, ao pé de quem a natureza e a consciência lhe indicavam que poderia estar sem remorso. Estácio e Úrsula respondiam-lhe com afagos e protestos, mas quando viram que estes eram inúteis, não houve mais que revelar-lhe a carta de Salvador. O padre Melchior incumbiu-se de lhe fazer essa delicada comunicação. Seu pai, disse ele, praticou em seu favor um ato heróico, fugiu para lhe não fazer perder a consideração e o futuro. Leia esta carta, e veja se ela lhe dá a força necessária para resistir. Helena pegou na carta com sofreguidão, leu-a de um lance d'olhos. Gemido que lhe rompeu do coração mostrou bem a ferida que acabava de receber. O padre acolheu-a lacrimosa e esvaecida em seus braços. Disse-lhe palavras de conforto e de esperança. Nos primeiros minutos, Helena nada pôde ouvir, o golpe ensurdecera a alma. Melchior fê-la sentar ao pé de si, ela obedeceu sem consciência. Após alguns minutos de silêncio e concentração, a moça dirigiu a palavra ao padre e agradeceu-lhe a caridade. Depois referiu-lhe os acontecimentos de sua infância, os mesmos que o capelão ouvirá. A sagacidade natural do espírito cedo lhe fizera ver que a posição de sua mãe não era a mesma das outras mães. Essa descoberta, porém, não teve outra virtude mais que comunicar ao amor de filha uma intensidade e energia capazes de afrontar os mais fortes obstáculos, como se ela quisesse reunir em si toda a soma de afetos e respeitos que a sociedade afiança a situações regulares. Melchior ouviu-a comovido, nutrido da medula do Evangelho, reconheceu um efeito da graça divina nesse amor imaculado, que valia por todas as absolvições da terra. Ele a aplaudiu e confortou, falou-lhe do futuro, do carinho de sua família, a despeito de tudo, enfim da obrigação em que ela estava de corresponder a tanta confiança. Talvez Helena, em sua razão, correspondesse aos conselhos de Melchior, mas a razão é o que menos a dirigia naquelas circunstâncias aflitivas. Ela deixou o padre para recolher-se aos aposentos. Quando Úrsula ali foi, meia hora depois, achou-a profundamente abatida. A violência da crise passará. A linguagem que lhe falou foi maternal, ungida de amor e perdão. Helena ouviu-a agradecida, mas um sorriso descorado e sem convicção lhe entreabria os lábios. Supunha ler comiseração onde havia afeto e respeito, e o orgulho rebelava-se de inspirar o único sentimento que a consciência lhe dizia merecer. As instâncias de Úrsula para que Helena se alimentasse foram inúteis. Ela apenas recebia o que bastava para não sucumbir à fome. A companhia repugnava-lhe. Assim, poucas vezes a viram desde os dias que se seguiram aquela funesta manhã. Mendonça não conseguiu mais do que os outros. A família teve o cuidado de anunciar que Helena se achava enferma. A aflição do noivo foi grande, mas todos buscaram tranquilizá-lo. Nada havendo transpirado do acontecimento, fácil foi sustentar aquela explicação. Melchior encomendara muito à família que vigiasse a moça, cujo espírito lhe parecia atrevido e tenaz. Ele receava que Helena ou fugisse de casa, ou recorresse a algum ato de desespero. O mesmo
Padre desvelou-se em trazer a alma de Helena ao sentimento da resignação, a autoridade do caráter religioso, a influência que ele tinha. No espírito de Helena, eram armas poderosas, temperadas com o amor verdadeiro e paternal que o ligava à donzela. Nada poupou, mas tais esforços não tiveram mais fruto que os da família. Helena mal podia tolerar a situação. Uma vez, como ela descesse a chácara, saiu Estácio a procurá-la, não a encontrando senão ao cabo de alguns minutos. Achou-a ao pé do tanque, no lugar em que lhe falara poucos dias antes, sentada no mesmo banco de pau. Vendo-o, estremeceu. Ele aproximou-se, contente de a haver encontrado enfim. O dia estava feio, grossas nuvens negras pejavam o ar, túmidas de temporal próximo. Estácio convidou-a a recolher-se. Deixe-me estar aqui um instante mais, respondeu ela. 2 minutos apenas. Sentou-se ao pé dela e ficaram calados. Helena tinha uma taquara na mão. Estácio quis tomar-lhe. Ela arremessou-a para longe. Ergueu-se. Então o moço e foi buscá-la. Só então viu que estava molhada até certa altura. Calculou que seria o fundo do tanque. O tanque era raso. Não poderia dar a morte, mas a suspeita de que Helena não recuaria diante do suicídio aterrou novamente o espírito de Estácio. Parecendo-lhe que a causa não comportava o efeito, perguntou a si mesmo se os sucessos daqueles dias não teriam velado a razão da moça. Sentou-se de novo e falou-lhe com brandura. Ao escutá-lo, sentiu Helena como uma ressurreição de outras horas, que ela julgava escoadas para sempre. Um sorriso lhe animou os lábios sem cor, ao passo que os olhos doridos e murchos pareciam reviver de um resto de luz. Estácio falou-lhe de si, da tia, do padre e de Mendonça, dos próximos casamentos, da felicidade futura. Depois, insistiu com ela para que entrasse. Uma brisa mais forte começava a agitar as árvores, e a tempestade ameaçava cair de repente. Ainda não, disse a moça, alguns minutos mais. Mas pode adoecer. Talvez, se todos quiserem a minha saúde. Há criaturas tão malfadadas que aqueles mesmos que as desejam fazer venturosas não alcançam mais do que preparar-lhe o infortúnio. Tal foi o meu destino. Seu pai e minha mãe não tiveram outro pensamento. Meu próprio pai foi levado pelo mesmo impulso, quando me obrigou a ser cúmplice de uma generosa mentira. Agora mesmo que ele me foge, com o fim único de me não tolher a felicidade, arranca-me o último recurso em que eu tinha posto a esperança. Helena! Interrompeu Estácio. O último, repetiu a moça. Esvaíra-se-lhe o sorriso, e o olhar tornará a ser opaco. Estácio teve medo daquela atonia e concentração. Travou-lhe do braço. A moça estremeceu toda e olhou para ele. A princípio foi esse olhar um simples encontro, mas, dentro de alguns instantes, era alguma coisa mais. Era a primeira revelação, tácita mas consciente, do sentimento que os ligava. Nenhum deles procurara esse contato de suas almas, mas nenhum fugiu. O que eles disseram um ao outro, com os simples olhos, não se escreve no papel, não se pode repetir ao ouvido, confissão misteriosa e secreta, feita de um a outro coração, que só ao céu cabia ouvir, porque não eram vozes da terra. Nem para a terra as diziam eles. As mãos, de impulso próprio, unirão-se como os olhares. Nenhuma vergonha, nenhum receio, nenhuma consideração deteve essa fusão de duas criaturas nascidas para formar uma existência única. O vento tornará-se mais rijo, uma lufada os despertou, em má hora. Porque há sonhos que deviam acabar na realidade do outro século. Estácio ergueu-se, sacudiu valorosamente o torpor da felicidade, e reassumiu o papel que o pai lhe assinará ao pé de Helena. Esta desviou os olhos e cravou-os na água, fascinada e absorta. A ideia do suicídio roçaria devera sua asa invisível pela fronte da moça? Estácio foi a ela, pegou-lhe nas mãos e convidou-a a sair dali. Entremos, disse ele pela terceira vez. Olhe que vai chover. Helena deixou-se levantar. Um calafrio percorreu-lhe o corpo todo, e as mãos, que o moço ainda tinha entre as suas, estavam muito mais quentes que o natural. Ande repousar, continuou Estácio. Pode adoecer, e não tem direito.
Para tanto, nossa afeição não o consentirá nunca. Vamos. Amar-me-ão sempre? Perguntou Helena. Sempre. Impossível. Há uma voz no mundo de seu coração, que lhe dirá, de quando em quando, esta triste palavra, aventureira. Helena. Não posso ser outra coisa a seus olhos, prosseguiu a moça. Tristemente. Quem o convencerá de que a declaração de seu pai não foi obtida por artifícios de minha mãe? Quem lhe dará a prova de que, cedendo aos rogos de meu pai, não fiz mais do que executar um plano preparado já? São dúvidas que lhe hão de envenenar o sentimento e tornar-me suspeita a seus olhos. Resista quem puder, é-me impossível encarar semelhante futuro. Helena caíra ofegante no banco. Estácio falou-lhe com abundância e ternura, jurou-lhe que sua família era incapaz da mínima suspeita. Pediu-lhe por seu pai que não julgasse mal deles. Ela sorriu, mas foi um sorrir de incrédula. Grossos pingos de chuva começavam a rufar nas árvores. Estácio pegou na mão de Helena para conduzi-la à casa. A moça fugiu-lhe, indo colocar-se alguns passos adiante, onde a chuva lhe caía mais em cheio na cabeça nua e no corpo levemente coberto. Quando Estácio, desvairado de terror, correu para ela, Helena afastou-se dele, mas nem seus pés o poderiam vencer nunca, nem lhe o permitiam agora as forças quebradas por tantas e tão profundas comoções. Ele alcançou-a, estendeu o braço em volta da cintura da moça, dizendo: que capricho é esse? Vamos embora, eu quero que venha comigo. Para dentro. Ao sentir o braço de Estácio, Helena estremeceu e fez um movimento para arredá-lo de si, mas a fraqueza traiu-lhe o pudor. Ela fitou no moço uns olhos de corça moribunda, as pernas fraquearam, e o corpo, esmorecido, iria à terra, se lhe não sustivessem as mãos de Estácio. Deixe-me morrer, murmurou ela. Não, bradou o mancebo. Com um gesto rápido, tomou nos braços, estendido, o corpo exausto de Helena, e caminhou na direção da casa. O vento flagelava-os. A chuva, que subitamente caía a jorros, alagava-os sem misericórdia. Ele ia andando, o mais depressa que lhe permitia o peso de Helena, cuja cabeça pendia para a terra, e de cujos lábios brotavam trechos soltos de frases sem sentido. De Úrsula viu entrar aquele doloroso espetáculo, correu a receber Helena, que Estácio depositou em um sofá, donde foi transferida ao leito. A febre, já começada antes dela sair, tomara conta enfim da pobre moça. Um médico foi chamado à pressa, o padre Melchior. Correu por baixo d'água até a casa de Estácio. As primeiras horas foram de ansiedade e susto. O estado da doente era grave. Assim o disse o médico. Assim o tinham já sentido os corações amigos. De Úrsula pagou naquela ocasião os serviços que, em caso análogo, lhe prestara Helena, malgrado o peso dos anos, que lhe não permitiam longas vigílias nem aturado trabalho. Velou a boa senhora à cabeceira da enferma durante essa primeira noite de incerteza e terror. Mendonça, que ali fora sem suspeitar nada, porque a doença que lhe disseram ter padecido Helena, supunha ele ser passageira, e em todo caso, estar quase extinta, Mendonça recebeu essa triste notícia com a morte no coração. Durante 7 dias o estado de Helena apresentou alternativas que lançavam na alma dos seus a confiança e a desesperação. Algumas horas houve de delírio, durante o qual 2 nomes volviam frequentemente aos lábios da enferma, o de Estácio e o do pai. Nas horas da razão, falava pouco, não proferia nenhum nome, salvo de Melchior, que ela queria ver junto de si. O capelão obedecia docilmente. Ao pé dela, via-a com pena, mas sem desesperação, primeiramente, porque ele aceitava sem murmúrio os decretos da vontade divina. Depois, porque não sabia ao certo se, em tal situação, era a vida melhor do que a morte. Em todo caso, consolava-a. No 4º dia chegou a família de Camargo, e, sabendo da doença de Helena, apressou-se a ir a Andaraí. Ao ver Eugênia, a moça sorriu tristemente, lampejo de inveja que para logo se apagou e morreu no coração. Estácio mal ousava entrar na alcova da doente e não podia viver fora dela. Sua aflição era patente. Ele prometia a si mesmo todos os
Sacrifícios em troca da vida de Helena, espreitava uma esperança no rosto do médico e interrogava o coração da tia e do padre. Na noite do 7º dia da cena do jardim, de Úrsula, que ficará ao pé de Helena, mandou chamar à pressa o sobrinho e o padre Melchior, que estavam na sala contígua. Acorreram os dois. Helena tivera uma síncope, que de Úrsula cuidara ser a morte. Voltando a si, leu a moça a sua sentença no rosto de todos três. Ainda não, murmurou ela, ainda não é a morte. De Úrsula chegou-se-lhe mais perto, beijou-a, disse-lhe algumas palavras de conforto. Deixe estar, respondeu ela, deixe que eu não morro, estou só muito doente. Estácio buscou animá-la, mas a voz morreu-lhe as primeiras expressões, e ele saiu. Melchior acompanhou-o. Uma coisa poderia talvez salvá-la, disse aflito o moço. Era a presença do pai. Vou mandá-lo procurar por toda a parte. Havemos de achá-lo, é preciso que o achemos. Melchior aprovou a ideia do mancebo, e não lhe disse que o remédio viria talvez tarde, se viesse. Estácio ordenou as coisas para a seguinte manhã. Voltaram à alcova da enferma. Esta fechará os olhos, como se dormisse. Houve então entre aquelas 4 paredes meia hora de silêncio, interrompido apenas, de quando em quando, pelos movimentos que a doente fazia, como a querer mudar de posição. No fim desse tempo, abriu os olhos e murmurou algumas palavras. Chegou o médico, viu-a e desenganou a família. Enquanto Melchior dava as ordens precisas para que Helena tivesse os socorros espirituais, Estácio saiu dali, para ir, longe, desabafar o desespero, desceu a chácara, vagou por ela delirante, a soluçar como uma criança, ora abraçada a uma árvore, ora ajoelhado e pedindo a Deus a vida de Helena. O coração do moço não conhecia o fervor religioso, mas a imagem da morte deu-lhe o que a vida lhe levará, e ele rezou sozinho, sem hipocrisia nem dúvida. Mendonça veio achá-lo nessa luta derradeira entre a realidade e a esperança. Não o consolou, não tinha consolações que distribuir, porque também a dor lhe devastara o coração. Nos braços um do outro, choraram o mesmo. Bem que se lhes ia embora. Um escravo veio chamar Estácio à pressa, ele subiu trôpego às escadas, atravessou as salas, entrou desvairado no quarto, e foi cair de joelhos, quase de bruços, junto ao leito de Helena. Os olhos desta, já volvidos para a eternidade, deitaram um derradeiro olhar para a terra, e foi Estácio que o recebeu, olhar de amor, de saudade e de promessa. A mão pálida e transparente da moribunda procurou a cabeça do mancebo, ele inclinou-a sobre a beira do leito, escondendo as lágrimas e não se atrevendo a encarar o final instante. Adeus! Suspirou a alma de Helena, rompendo o invólucro gentil. Era defunta. A noite foi cruel para todos. De Úrsula, profundamente abatida pela dor e pelas vigílias, não consentiu, ainda assim, que outras mãos amortalhassem Helena. Ela mesma lhe prestou esse derradeiro e triste obséquio. A morte não diminuíra a beleza da donzela, pelo contrário, o reflexo da eternidade parecia dar-lhe um encanto misterioso e novo. Estácio contemplou-a com os olhos exaustos, o padre com os seus úmidos. Melchior suportara a dor até o momento da definitiva separação. Agora, que a moça se ia de vez, deixou-se abater enfim, ao pé daqueles pálidos restos, despojo último de generosas ilusões. No dia seguinte, prestes a sair o enterro, as senhoras deram à donzela morta as despedidas derradeiras. De Úrsula foi a primeira que lhe prestou esse dever, seguiu seu Eugênia e seguiram as outras. Estácio viu-a subir, uma a uma, o estrado em que repousava essa. Depois, quando ia fechar-se o féretro, caminhou lentamente para ele, trepou ao estrado, e pela última vez contemplou aquele rosto, sede a pouco de tanta vida, e a coroa de saudades que lhe cingia a cabeça, em vez de outra, que ele tinha direito de pousar nela. Enfim, inclinou-se também, e a fronte do cadáver recebeu o primeiro beijo de amor. Fecharam o féretro, ao moço pareceu que o encerravam a ele próprio. Saindo o enterro, deixou-se Estácio cair numa cadeira, sem pensar nada, sem sentir nada.
Pouco a pouco, despovoou-se a casa. Os amigos saíram. Um só de tantos ainda ali ficou, a lastimar consigo a noiva, tão cedo prometida e tão cedo roubada. Esse mesmo saiu. Enfim, não ficando mais do que a família, cujo pai espiritual era Melchior. Sozinho com Estácio, o capelão contemplou-o longo tempo. Depois, alçou os olhos ao retrato do conselheiro, sorriu melancolicamente. Voltou-se para o moço, ergueu-o e abraçou com ternura. Ânimo, meu filho, disse ele. Perdi tudo, padre-mestre. Gemeu Estácio. Ao mesmo tempo, na casa do Rio Comprido, a noiva de Estácio, consternada com a morte de Helena e aturdida com a lúgubre cerimônia, recolhia-se tristemente ao quarto de dormir e recebia à porta o terceiro beijo do pai. Fim. Gostou do vídeo? Se sim, deixe o gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.